Neemias capítulo 1, versículo 4. Neemias capítulo 1, versículo 4. Da Crônica, Esdra e Neemias. Exatamente com isso. Eu quero até lembrar os irmãos, para os irmãos já ir se lembrando. Nós vamos fazer a partir de maio, maio, meu Deus, é maio, a partir de maio, né? Mais um rodada de sorteio. Aí você já fica preparado. Nós vamos fazer mais uma rifa. Desta feita, estamos lutando para fazer uma rifa da seguinte maneira: primeiro prêmio, celular. E o celular foi primeiro? O celular vai ser um celular muito bom. Aliás, eu quero muito ganhar, mas eu não posso. O celular vai ser um celular muito abençoado, viu, senhor? Você consegue vender facilmente uns 50 rifas. Então, primeiro prêmio é o celular. Segundo prêmio será o gado, o bezerro. Segundo prêmio será um bezerro. Senão eu estou vendo a possibilidade de ficar para mim. Segundo prêmio, um bezerro. Terceiro prêmio, R$500. E só por R$10, irmão. Eu fico agoniado que eu não posso comprar. Primeiro, segundo, terceiro prêmio, um celular, bezerro e R$500. Você não pode ficar de fora, de hipótese nenhuma. E tudo vai para a construção, absolutamente tudo. Se não tiver ninguém, até eu vou ser servente de pedreiro. Rapaz. Meus amados irmãos, Neemias, capítulo de número 1, versículo número 4. Quem achou diz amém? Amém. Tendo ouvido estas palavras, assustei-me. Ainda bem que os irmãos estão atentos. Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Irmãos, esse texto de Neemias, irmã Quitéria Donato, se fala sobre construção, sobre uma missão, sobre um propósito, sobre um chamado de Deus. Vocês sabiam que Deus não chamou Neemias? Deus não chamou Neemias? Não, pastor? Não. Quando Neemias soube da situação que estava em Jerusalém, Neemias, vou só contextualizar para vocês, Neemias foi um homem que estava afastado de Jerusalém, sua cidade natal. Ele estava servindo a outros reis, estava longe de Jerusalém, mas a informação chegou para Neemias. Neemias, olha, Jerusalém está destruído. Jerusalém, acabou a história de Jerusalém, acabou a situação de Jerusalém. A Jerusalém está um fracasso. Aquela Jerusalém que você nasceu não existe mais. Ô Neemias, você está distante, não pode fazer nada, mas eu estou lhe informando, Jerusalém já é. Quando Neemias ouviu isso, a primeira ação que ele fez foi sentar-se. Sentou-se. Qual a segunda coisa que ele fez? Chorou. Ação natural de alguém que recebe uma notícia grave. Sentar, chorar. Só que o texto diz que Neemias sentou e chorou por alguns anos. Tem anos não? Alguns dias. Irmão, o que indica que, por mais que o processo seja difícil e lhe pegue de surpresa, quando você recebe uma informação negativa aqui, como Neemias recebeu, que a cidade dele estava um caos, destruída, já era, ele sentou-se e chorou por alguns dias. Só isso, alguns dias. O que indica que dá para imaginar, para dizer, um ato padrão do povo de Israel, quando eles recebiam notícia triste, eles sentavam para chorar 7 dias.
E eu não afirmo categoricamente porque eu não tenho autoridade para isso. Mas acredito que por mais ou menos 7 dias Neemias sentou, chorou. Só que quando ele senta e chora, ele diz: rapaz, essa vida aqui não é para mim não. Eu preciso levantar e agir. Aí o texto vai dizer categoricamente, e o que dá para a gente entender, que o propósito de Deus na vida de Neemias nasce através de uma dor, de um momento difícil, de uma situação amargurada. O propósito de Deus na vida de Neemias nasce através de uma dor. Depois de um choro, depois de um lamento, depois dele sentar para chorar, ele se levanta e por causa da dor ele toma uma decisão: eu não vou ficar parado, eu não vou ficar de braços cruzados, eu não vou esperando para ver o que vai acontecer, eu vou tomar o meu posicionamento. Afinal de contas, eu sou judeu. Vocês estão entendendo? Tão difícil. Entenda uma coisa: o propósito de Neemias nasceu da dor. Aí eu anotei aqui uma coisa: quem tem propósito com Deus sente o que Deus sente. Irmãos, perceba bem, tudo que você, em todas as coisas que você tem um propósito com Deus, quando vai bem, você fica feliz. Quando não vai, você fica angustiado, fica triste, fica para baixo, fica, como diz o sertanejo, eu esqueci a palavra agora, mas fica meio... Quando o crente tem propósito com Deus, que ele vê que as coisas não estão acontecendo conforme ele sabe que Deus quer, ele fica perturbado. Mas Neemias nos ensina algo interessante, o que indica que Jeremias, quando chorou, ele chorou no secreto. Neemias, quando soube da informação, ele foi chorar, ele foi orar, ele foi pedir direção a Deus, ele foi perguntar a Deus o que era para se fazer. Na hora que o propósito de Deus na sua vida começar, primeiro, busque a Deus, ore a Deus, clame a Deus, pergunte a Deus o que é que Ele quer que você faça. Tem uma coisa como convicção: em todo o propósito que Deus tem para a obra dele, para a casa dele, para o projeto dele, Ele conta com você. Ele conta porque Ele não nos colocou aqui de forma à toa, não. Ele conta conosco porque existem muitas pessoas aí, mas poucas querem estar dentro do propósito de Deus. Porém, quem tem propósito é assim, como diz aqui antes, Neemias chorou secretamente para começar o propósito. Jeremias 29:11, quem puder ler aí. Jeremias 29:11. Josefa, Pedro. Consegue não? Vamos reduzir Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. 29:11 diz assim: e falou na presença de todo o povo, assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Deus chamou Jeremias e nesse chamado prometeu a ele quebrar todos os obstáculos que Jeremias tinha a enfrentar dentro de 2 anos. Quando Deus chama, meu amado, minha amada, Ele direciona, e tem ações que Ele é tão tremendo que Ele diz: não se preocupe, dentro de 1 ano, 6 meses, 2 anos, eu vou fazer algo sobrenatural em você, através de você, com você, para impactar essa geração, essa comunidade, esse ambiente. Deus dá a direção. É bom a gente perceber algo importante. Deus é quem gera propósito no coração do homem. O sofrimento que Neemias sentiu não era apenas emocional, mas espiritual. Um alinhamento de acordo com a vontade de Deus para restaurar Jerusalém. Deus levantou Neemias para restaurar uma cidade, um povo, uma nação, umas pessoas. A pergunta que eu faço para mim mesmo hoje é:
para que Deus levantou a mim e a você. Para que Deus pôs neste lugar a mim e a você. Para que Deus lhe chamou. Afirmando categoricamente, chamou para um propósito. Cabe a você saber o propósito que Deus tem para você. E quando Ele direcionar dentro do propósito, Ele vai dizer para você como, quando, quanto tempo. Às vezes Ele diz, o propósito vai acontecer. Há um preparo. Quando Deus coloca alguém numa situação de propósito, há um preparo. Há renúncia. Quando Deus coloca alguém no propósito, há situações que nós temos que abrir mão para conseguir outras. Amados irmãos, entenda bem, quem não sente peso de propósito, nunca viverá a grandeza da missão. Quando você abre mão das suas vontades para viver o propósito de Deus, você sente o peso da responsabilidade. Deus nunca vai dar propósito na vida de alguém para essa pessoa viver livre, leve, solto. Há um peso. Pastor, não estou entendendo, vou explicar. Quando a gente é sozinho no mundo, eu falo isso como alguém que já conheceu mães que estavam solteiras e dizia assim, não, se amanhã tiver cuscuz para comer, amém. Se só tiver arroz, amém. Se só tiver um copo de caldo de feijão, amém. Quando tem um filho, você pensa assim? Não. Meu Deus, eu tenho um almoço para fazer amanhã, mas não tem feijão. Está faltando a carne. Eu não, por mim não, mas por meu filho. E aí, como é que fica? É mais ou menos o propósito, é mesmo assim. Quando você não tem um propósito na vida, agora quando você tem, esse teclado hoje também desmantelar. Quando você tem, a coisa muda. Quando Deus coloca um propósito em você, é diferente. Agora, irmãos, crente, como crente, precisamos ter esse propósito na nossa vida. Chamado quando Deus levanta, é para agir. Deus levantou Neemias para que ele liderasse uma comitiva para construir. Interessante que Deus não levanta pessoas nos dias atuais para destruir, mas Ele levanta para construir. Ô irmão, eu tenho um chamado, meu amado, qual é o chamado que você tem? Eu não sei, mas eu tenho um chamado. Quando você entende que você tem um chamado e não sabe o que é, dobra o joelho, olha a Deus que Ele vai dizer a você qual é o seu chamado. Muitas vezes o chamado do crente não é diretamente para estar com o microfone na mão. Muitas vezes o chamado do crente não é, talvez, para estar fazendo uma função que requeira uma visibilidade. Mas não existe crente sem chamado. Não existe crente sem missão. Não existe crente sem Deus olhar e dizer, eu quero você para isso ou para aquilo. Não existe. Mas pastor, se todo mundo fizer algo na igreja, não vai ter gente para ouvir, vai estar todo mundo ocupado. Cada missão no seu tempo, na sua época, no seu momento. Mas você não veio para aqui para ficar desocupado. Não. Amados, primeira característica para o chamado de Neemias ter sucesso. Ele era uma pessoa do agrado do rei. Primeira característica para o chamado Neemias ter sucesso. Ele era uma pessoa do agrado do rei. Nós estamos agradando ao rei. Nós estamos agradando a Deus. Nós estamos disponíveis para o rei. Primeira característica, ele era uma pessoa do agrado do rei. O chamado exige disposição. E Neemias, quando entendeu qual era o chamado dele, ele disse, Senhor, eis-me aqui. Há um defeito brutal ao Senhor em todos os seres humanos que eu conheço.
E quando Deus chama para um propósito, Ele sempre arruma um justificativo. Eu acredito que não, meu amigo, quem está te chamando é Deus. Isso que você está justificando agora, Ele já sabia que você tinha. Ele já sabia que você tinha essa dificuldade. Ele já sabia que você tinha essas limitações. Ele já sabia que você ia se justificar. Mas Ele está te chamando. Aproveita a oportunidade. Entenda, escute e veja. Neemias era o copeiro do rei. O rei abriu mão do copeiro para Deus gerar um construtor. Aí eu aprendo aqui algo interessante. Você acha que Neemias não era um excelente copeiro? Claro que era. Você sabe para que servia o copeiro? A profissão, o nome já diz. Ele servia ao rei no copo. Mas não era só isso. Para que servia o copeiro, meu irmão? Para provar a comida do rei. O copeiro servia para provar a comida do rei, irmão Ulisses. Sabe por quê? O rei... O rei para não morrer envenenado, né? Muito bem. O rei tinha medo de morrer envenenado, assim, ó. E ele tinha um copeiro. Aí o copeiro comia da comida do rei. Esperava-se um tempo. Se o camarada não morresse, o rei comia daquela comida. Neemias era o copeiro do rei, irmão. O rei abriu mão do copeiro para enviar para Jerusalém. Não significa que Neemias era incapaz no que ele exercia. Era uma pessoa de alta confiança do rei. Porém, Deus tinha algo maior para Neemias. E para isso, Jerusalém precisou entrar em um processo de desconstrução, destruição. Deus tem algo melhor ou maior para você. Não se justifique dizendo: aqui está bom, aqui já chego, já faço muito, está bom demais. Não. Deus tem algo maior. Lhe capacita, lhe prepara, lhe chama, lhe orienta e diz: vai. Meus irmãos, Neemias entendeu que o chamado dele como copeiro já chega. Deus tinha um propósito para ele agora de construtor. Às vezes é assim. Tem pessoas que começam uma função na igreja e vai passando 30, 50 anos naquilo. Mas tem pessoas que Deus está deixando aquela pessoa ali como um estágio, um momento de preparação, para elevá-lo para algo maior. Você já pensou o moral de Neemias como construtor de uma cidade? Ô irmão, o senhor é o quê? Eu sou o copeiro do rei. Excelente. Ô irmão, o senhor é o quê? Não, eu construí Jerusalém. Quem tem mais moral nesse negócio? Deus tem algo maior. Cabe a gente entender qual a hora de dizer basta para aquilo que a gente está fazendo, para dar voos maiores. Mas sempre que nós damos voos maiores, requer maiores desafios. Neemias foi a Jerusalém, mas deixou aqui família, parentes, conhecidos, pessoas que ele ama, e abriu mão e foi para Jerusalém. Você entendeu isso? Neemias era copeiro, mas Deus o chamou para construir. Perceba, o chamado não depende da posição, mas da possibilidade, mas da disponibilidade do Neemias. Ele era construtor na função de copeiro. Deus o chamou para cumprir uma missão. A questão é, muitas vezes a gente é preguiçoso. A gente é preguiçoso. Neemias nunca apresentou preguiça. Nunca. Perceba bem. Deus não procura os mais capacitados, mas capacita aqueles que escolhem. Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, somos capazes. Mas Deus está nos capacitando para darmos voos maiores. A questão é, eu estou disposto a ser capacitado. A questão é que requer tempo, dedicação, empenho, oração, disponibilidade para isso. Parar para ouvir, parar para falar, parar para ver, parar para permitir que Deus nos
capacite. Entende, irmãos? Quando eu não faço a obra de Deus, capacitado e faço incapacitado, corre-se o risco de eu fazer a obra de Deus de uma forma não coerente. Mas se Deus permite que Deus me capacite, eu faço a obra de Deus com toda a qualidade, com todo empenho, com todo capricho, para a glória do seu nome. Amados, estou terminando. A ação, isso aqui é muito forte. A ação envolve, aliás, o chamado envolve ação, não só intenção. Então, irmãos, se Deus quiser, eu tenho intenção de ajudar. Se Deus quiser, eu tenho intenção de estar junto. Se Deus quiser, eu tenho intenção de estar próximo. Se Deus quiser, eu estou aqui. Intenção. Aí tem uma frase bem antiga, que eu não sei se é verdadeira ou mentira. Diz: de boa intenção o inferno está cheio. O que Deus quer de mim e você é ação. Você tem capacidade? Não, eu faço, mas não sei fazer bem não. E como é que você vai fazer bem? Fazendo como você sabe. Isso vai aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. Com 7 anos de idade eu não tocava como toco hoje. Com 10 eu não tocava como toco hoje. Mas fui aperfeiçoando até ficar menos ruim como sou hoje. Eu só sei isso. Eu sou tão fraquinho, irmão. Como é que você fica forte? Repetindo. Quem foi para a academia já sabe. Quer pegar músculo? O cidadão lá, o professor lá diz: olha, 30 movimentos repetitivos de você levantar 50 quilos. Nessa máquina, aí aquela ali você faz coxa, esse aqui você faz ombro, aquele ali você faz as costas. E sempre, todo dia que você vai para a academia, é movimento repetitivo. Agora, quando você vê o resultado, rapaz, estou gostando do meu corpo, estou ficando movimento repetitivo. Vai ter uma hora que o instrutor não precisa nem chegar perto de você já sabe fazer. Nós precisamos permitir que Deus nos capacite dentro dessa incapacidade que a gente tem. Mas, pastor, eu não sei nada. Ótimo, que aprende do zero. Eu sei muito pouco. Ótimo, que aprende mais em cima do que você já sabe. A questão é: você quer aprender? Você está disposto a aprender? Está afim de aprender? O que está matando essa geração atual é que as pessoas não querem aprender nada. Eu pergunto propositadamente: você lê algum livro? Não. Você escuta alguma coisa? Não. Você está feliz na sua escola? Não. Você aprende alguma coisa quando vai à escola? Não. Como assim? Precisamos estar dispostos a aprender. Perceba bem. Quando você tem um propósito, vou encerrar com isso. Quando você tem um propósito na sua vida, aparece a oposição, José Pedro. A oposição parece: eita raça miserável. Essa oposição. Quando Deus tem um propósito na sua vida, tem gente que vai dizer assim: oxe, irmão, eu ouvi a verdade, mas não sei se é verdade. Quem vai dirigir o culto hoje? A irmã Serafina. Misericórdia. Eu nem vou lá. A irmã Serafina. Sim, irmão. Ela até um pouco dia estava ali varrendo a igreja. Demonstrou um desejo de cantar, cantou, foi uma bênção e foi. Mas ela vai dirigir o culto, não vai prestar não. E o diabo usa essas pessoas para chegar no seu ouvido e dizer isso, para você dizer: já que a irmã Macroca disse que a irmã Serafina não. A oposição vai criticar você. Não sabe, não conhece, não faz, não vê, não entende. Está ali porque é puxa-saco, está ali porque acha que... Vai criticar, irmão, é normal a oposição criticar. Vai criticar. Aqui, a gente já ouviu tanta crítica do pessoal que estão vendo que o templo a gente está dando esses primeiros passos. Para que isso? Para que esse tamanho? Para quê? É muito gasto, é muito empenho. Esse lugar não precisa de um templo desse tamanho. E precisa de um templo de tamanho bem pequeno, quanto menor, melhor.
Satanás, infeliz, miserável. Tem gente assim. Dá vontade de dar um cascudo santo. Os críticos aparecem. Os críticos aparecem. Mas quem tem um propósito na vida, um chamado, diz, não, Deus chamou para assim, vai ser feito assim, vai ser levantado assim, Deus quer assim. O diabo vai tirar você do fogo. Irmão, sabe quem está falando mal da senhora? Sei não. Irmão fulano. Sabe quem está falando mal da senhora? Sei não, o Beltrano. Quero saber de ir para lá amanhã. Aí o diabo diz, ótimo, vou conseguir. Quando você está numa missão, vai aparecer isso. É normal. Fique tranquilo. Se não aparecer, você se preocupa. Mas se aparecer, fica tranquilo. Amém, irmãos? O propósito, o chamado está na sua mão. Peça para Deus lhe capacitar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, estamos concluindo, Senhor, mais uma sexta-feira, para a glória do Teu nome. Os Teus filhos estão aqui, Senhor, para entregar, Senhor, com disposição nas Tuas mãos para o propósito. Pai, não permita que nenhum de nós façamos a Tua obra sem propósito, mas levanta, Senhor, desse exército, pessoas que estejam dispostas a fazer o que eu querer. Pai, abençoa o culto de domingo, Senhor. Abençoa a live de sábado. E que o Senhor possa estar conosco. Livra, Senhor, de todo mal. Levanta pessoas para a construção. Faz essa igreja crescer, prosperar e ser abençoada todos os dias, Senhor. E que logo, logo estaremos inaugurando o templo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, e as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família. Não só hoje, mas para todo sempre. Domingo estaremos aqui. Em nome de Jesus, e você diz?